E fato, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal, trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, tricolor que segue no mercado da bola e deve anunciar nos próximos dias aí, no mínimo 2 reforços, reforço do Newton lá do Botafogo, um dos 2 zagueiros devem vir, ou o Chaves ou o Domingos Duarte, além de São Paulo no mercado em busca de diretor, do novo executivo de futebol. Eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo todos os dias para vocês curtirem. Nós vamos assistir o vídeo junto, no final do sabe, eu volto, a gente fala muito de São Paulo. Créditos extras, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Arboleda, que foi reintegrado ao elenco do São Paulo, se pronunciou sobre o período em que ficou sumido, desaparecido do clube. Pode rodar. Falei, né, pedi desculpa porque faz uns meses atrás realmente eu venho passando por um mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, contra meus companheiros, contra a torcida, mas me senti na necessidade porque estava praticamente passando por um momento de depressão. Isso nadie sabe, porque ninguém sabe, porque eu nunca contei para ninguém. E essa questão emocional tem que tratar mesmo, né? É um problema que tem atingido muitas pessoas e não pode ser tratado com qualquer desdenho, tipo de né? sarcasmo ou desdém, porque a depressão é algo muito sério. E hoje os clubes estão preparados, né, Michele? Todos os clubes hoje têm psicólogos, têm pessoas que podem ajudar os atletas. Então, o caso do Arboleda é um caso para que outros jogadores também não deixem que a coisa chegue ao nível que o atleta não consiga mais resolver. O Tite não chegou a ser uma depressão, mas ele não estava... falou sobre uma questão assim de ansiedade, não foi, Salazar? Sim, teve. O Tite teve essa situação mesmo. No caso do Arboleda, sinceramente, para mim, não que eu duvide da eventual depressão que ele diz ter, mas para mim não justifica o comportamento que ele teve. Sim. O comportamento para mim não se justifica. Ele poderia, por exemplo, ter procurado São Paulo, procurado ajuda. Mandado uma mensagem. Poderia ter se tratado, poderia ter respondido as mensagens. Poderia ter falado, olha, eu preciso... Eu não estou bem. Para mim, não estou bem. Mas não, ele simplesmente desapareceu. Sim. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez, desapareceu, voltou um dia antes da justa causa e o São Paulo, desesperado aí, sem dinheiro e sem zagueiro, trouxe ele de volta. Para mim, assim, inacreditável, uma vergonha o São Paulo se sujeitar a isso. Bom, a prova ciclística 9 de julho está chegando. Seus problemas aí nos últimos meses, que ele sumiu do São Paulo, agora foi reintegrado ao São Paulo. Quero ouvir todo mundo aqui falar sobre esse assunto, eu só vou pontuar um negócio que não tem a ver com a Arboleda. Não só com a Arboleda, mas é só importante. O que o Arboleda retrata, e eu não tenho laudo médico, eu não falei com o médico, eu não sei de nada, eu vou dar, que ele teve um processo de depressão. Esse negócio é uma coisa muito séria. Então, eu não vou tomar partido, porque eu não sei se é verdade ou se não é, porque eu só tenho a palavra do Arboleda, acredito que possa ser verdade. Mas o que eu queria falar é que esse é um caso de saúde absolutamente sério, mas muito mais sério do que muita gente pode imaginar. Quem não tem conhecimento, ou quem não sente isso, quem não tem a depressão, ou que não convive com alguém que tem, não tem a menor ideia do que seja isso, porque é diferente de tristeza. Não é o cara estar triste, hoje eu estou triste, estou deprimido, não é isso. Então o Arboleda pode muito bem ter ido lá para o Equador, se encontrado com os amigos dele e estar depressivo. Uma coisa não tem relação com a outra. É importante deixar isso claro. Então você está defendendo o Arboleda? Não, eu não sei. Eu não sei, eu tenho só a palavra dele, é tudo que eu tenho sobre esse caso. Então é só para pontuar isso, para a gente também não banalizar o que é depressão. Depressão não é tristeza, gente. É uma outra doença, é um processo químico que acontece no cérebro da pessoa e que o cara pode muito bem aqui, pode existir entre nós uma pessoa deprimida que não transparece isso quando está no ar, quando está trabalhando, quando está em casa, quando está com a família, mas que está vivendo isso. Então é só para pontuar esse detalhe. Vou pegar o teu gancho, né? O São Paulo teve no seu clube, recentemente, alguns, no plural, casos diferentes, de personalidades diferentes. Alisson, Luan, Caleri, Muricy Ramalho. Cada um do seu jeito. Aqui o Arboleda, ele não tem crédito, né? Porque ele é festeiro, credibilidade, então todo mundo tá... desculpa. O São Paulo deixa a sua torcida doente, a torcida do São Paulo está doente, e deixa quem trabalha no São Paulo doente. O São Paulo tirou a psicologia do seu quadro há algum tempo.
Retomou há pouco agora. Então, antes do cancelamento, e o torcedor do São Paulo, ele, doente hoje, machucado, ele está ávido por cabeças. Então, o cancelamento é a primeira providência. Antes de investigar, analisar se o cara tem motivos ou não. O Alisson não pediu para jogar no Corinthians? Para sair do São Paulo? Não é jogar no Corinthians. Não pediu para sair do São Paulo? Não saiu do São Paulo? Né? O Luan não foi resgatado lá no Morro Doce? O Muricy não teve que pedir licença? Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, primeira coisa, no clube, que contamina o torcedor e quem trabalha no clube. As coisas não estão funcionando direito. O São Paulo está doente. As pessoas ligadas ao São Paulo estão ficando doentes. Esse jogador foi reintegrado por quê? Não por conta dessa empatia, que o torcedor nunca vai ter com o jogador, nem a direção. Ele foi reintegrado por uma necessidade, por um treinador que o conhece há 10 anos, que trabalhou com ele 2 vezes, por uma necessidade técnica. O São Paulo, além de tudo, não tem dinheiro, não tem como contratar o zagueiro do nível dele. O técnico pediu a reintegração. Então, partiu disso. E, a partir disso, o cuidar do jogador. Por que o São Paulo não enviou alguém ao Equador? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo tanta... Ai, cara, é difícil, viu? Até debater com a atual geração do cancelamento. É difícil. Porque para as pessoas com menos vivência, eu ainda bem pude escrever um livro encomendado dos 10 maiores ídolos da história do São Paulo. As pessoas acham que os 10 maiores ídolos da história do São Paulo tiveram uma trajetória como a do Tele Santana. Sabe quais foram os 10 maiores ídolos da história do São Paulo? Qual que é o principal artilheiro da história do São Paulo? Serginho Chulapa. Quantas vezes o Serginho sumiu? Inúmeras. Quantas vezes o Canhoteiro é o outro? Quantas vezes o Canhoteiro sumiu? Quantas vezes o Canhoteiro foi resgatado no... Só que... Um ano sem jogar por agredir. Só que era uma época em que a instituição cuidava do atleta. O São Paulo está abandonado, ninguém cuida de ninguém. Certo? Então essa é a coisa mais importante, ninguém cuida de ninguém. Por que o São Paulo não foi ao Equador ver o que estava acontecendo com o Arboleda? Por que o São Paulo não foi ao Morro Doce ver o que estava acontecendo com o Luan? Por que o São Paulo não foi à casa do Alisson? Sabe quem foi à casa do Alisson? O Luan e o Luciano. O São Paulo está abandonado e o torcedor de São Paulo não percebe isso. O torcedor de São Paulo, ele quer a cabeça do Arboleda, a cabeça do Rui Costa já foi, né? Então o São Paulo é esse clube atual que deixa as pessoas doentes. O São Paulo precisa cuidar de um jogador que tem 10 anos de clube e que é importante no campo. Ponto. Né? Além de... Eu citei jogadores ídolos problemáticos. Tem os ídolos que não tiveram tantos problemas fora do campo, como o Raí, o Careca e o Dario Pereira. Sabe quantos anos eles demoraram para jogar em alto nível no São Paulo? Anos. O São Paulo era esse São Paulo, não é o São Paulo do Tele. O São Paulo do Tele já veio vencedor. O São Paulo é uma instituição que cuidava dos seus. Ela não cuida mais. E os jogadores estão completamente abandonados. Certo? Esse é um problema que aconteceu, talvez com o Arboleda, e que aconteceu com outros atletas do São Paulo recentemente. Só para deixar registrado. Muito bem. Aliás, só para registrar, a doutora Anaí, que era psicóloga do São Paulo, deixa o São Paulo e vai para o Corinthians em janeiro de 24, ela fazendo um grande trabalho, todo mundo elogia muito ela lá no dia a dia. Pois é, então essa é a questão, né? Assim, o cara voltou, a gente pode contestar, falar, um cara que fica um mês fora e não fala... que tem o passado de baladeiro... Você pode decidir... É bom para você falar que o baladeiro, que o cara que sorri, que o cara que vai em festa, pode ser um deprimido. É claro. As pessoas não entendem esse ponto. Esse é um né? ponto bem importante. Você pode, como eu falei em outro CNPJ, que você pode contestar, falar, não é possível que o São Paulo vai reintegrar um cara que fez tudo isso, porque entra no pacote todo do que é o São Paulo hoje.
é um clube que o torcedor não se sente representado. Mas tem um pacote dele também, né? Vestir a camisa do Palmeiras. Não, tem um pacote dele. Esse é o pacote do cancelamento. Isso. Que é uma coisa Junta atual. as outras. É o pacote do cancelamento. E aí você pode... É mais fácil. Eu compreendo o torcedor, porque ele fala assim, esse São Paulo aí não é o meu São Paulo. O São Paulo é outro. O São Paulo é um time diferente, é o time que ganhava, é o time que é tudo eficiente e tal. Esse São Paulo não existe mais. O São Paulo dele é o São Paulo que cuidava das pessoas. Perfeito, exatamente. Meus amigos, alguns assuntos pra gente falar hoje. O Tricolor segue no mercado ainda. É até engraçado, né? O Rui Costa, todo mundo fala, o Rui Costa tá levando as contratações do São Paulo, PVP, papapá, pelo menos tentando tratar, né, as contratações do São Paulo. Após a saída do Rui Costa, que as coisas começaram a desenrolar. O Domingos Duarte, que tinha desandado, parece que tá caminhando para haver um negócio. A troca entre... Não é algo que me agrade, mas a troca entre Newton e Ferrarese deve acontecer. Então, até o sábado, o São Paulo deve anunciar aí Newton e um dos zagueiros, ou Arthur Chaves ou Domingos Duarte. O São Paulo quer fechar o acordo com esses atletas no máximo até o domingo, para esses caras já na semana que vem estarem no Brasil, no caso dos zagueiros europeus, né? Estarem no Brasil para já começar a trabalhar com o Dorival. O Dorival tem muita pressa para que os jogadores estejam à disposição para começar a trabalhar. O São Paulo que ainda deve anunciar também nos próximos dias o Vitor Sá, que é reforço do São Paulo. Falta... sinceramente, eu não entendi ainda porque que não... ou melhor, eu entendi. O que falta é uma liberação da papelada do Krasnodar para o atleta poder assinar o contrato e o São Paulo poder anunciar. O São Paulo não pode fazer igual fez o Atlético Mineiro com a Anelka, lembra? O Atlético Mineiro anunciou o Anelka e o Anelka não estava nem sabendo disso. Então, o Krasnodar tem que liberar a papelada, liberando o Vitor Sá para o Vitor Sá conseguir assinar com o São Paulo. Outra coisa, o São Paulo vai fazer algo que, ao meu ver, é errado em reintegrar o Arboleda, mas que para a atual situação do São Paulo é o menor dos problemas. O menor dos problemas. O São Paulo teve tantos jogadores ruins, o São Paulo teve tantos dirigentes medíocres, que reintegrar o Arboleda é o menor dos problemas. Eu disse isso no vídeo anterior meu. Se o São Paulo mandasse ontem o Arboleda embora, São Paulo mandasse ontem o Arboleda embora, não ia fazer diferença nenhuma. O São Paulo não ia ser um time mais organizado por mandar o Arboleda embora. O São Paulo reintegrando o Arboleda também não faz diferença nenhuma, porque o São Paulo não passa a ser um time menos desorganizado, um time mais desorganizado, por estar trazendo o Arboleda de volta. O São Paulo continua sendo a mesma bagunça de sempre, onde todo mundo faz o que quer e não tem responsabilidade de nada. Os caras vão lá, metem a mão no dinheiro do São Paulo, é empresário que faz isso, é diretor que faz aquilo, é jogador que faz o que quer e não tem comando, não tem punição, não tem nada. O São Paulo é assim. Então, para a atual situação do São Paulo, um time sem dinheiro, trazer o Arboleda é mais benefício que malefício. Você tem um zagueiro que está no outro clube há 10 anos, que os atletas gostam, que o técnico gosta e confia, que a torcida vai aturar. E é isso, cara. Trazer o Arboleda hoje é o menor dos problemas do São Paulo. Reintegrar o Arboleda hoje é o menor dos problemas do São Paulo. Se o São Paulo fosse um time minimamente organizado, aí tudo bem. Você fala, como é que o São Paulo vai se rebaixar a isso? Mas o São Paulo não está se rebaixando a nada. Isso que está acontecendo é o que o São Paulo se tornou. O São Paulo se tornou esse clube. Esse clube que todo mundo faz o que quer. Então trazer o Arboleda de volta é o menor dos problemas do São Paulo. Outra coisa que tá bombando aí nas mídias alternativas é o São Paulo em busca de um novo diretor de futebol, de um novo executivo de futebol. Muita gente falando do Edmilson, do Juninho Paulista, se eu não me engano, e agora nas últimas horas surgiu o nome do Leonardo. Fez muita história, eu acho que ainda tá no Milan como gerente de futebol, né? Ele é um cara... O São Paulo prioriza, ou pelo menos tenta convencê-lo a vir, porque ele teria, ou melhor, ele tem contatos e influências na Europa que podem favorecer e ajudar o São Paulo no futuro, não só no presente, mas no futuro. O São Paulo visa se estruturar
voltar a ser um time economicamente sadio, e você ter alguém como o Leonardo na sua diretoria, como executivo de futebol, você abre um leque e você ganha ligações e, enfim, você tem, essa palavra certa não é respeito, mas você tem ligações que te ajudam financeiramente e na parte de contratos. O São Paulo pode usar os contatos do Leonardo, né? Toda a influência que o Leonardo tem na Europa para surge um moleque bom da base, São Paulo fazer uma venda melhor, ou então ter um jogador mediano na Europa, pô, esse jogador aqui pode fazer muita coisa lá no São Paulo, traz o cara. Então, nas últimas horas aí surgiu bastante forte o nome do Leonardo, né? O São Paulo é até um sonho antigo, né? Ele ser esse executivo de futebol, diretor de futebol. E o São Paulo trabalha com essa vertente aí. Enfim, quero que você, obviamente, deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. E valeu.